O Neto fala muita besteira, gosta muito de falar besteira, né? Porque o Felipe Melo isso, Felipe Melo aquilo. Neto, vou falar uma coisinha pra você. Você é um bobão. É isso que você é. Você é um bobão. Vai colocar o Corinthians para jogar lá em Volta Redonda na quarta-feira, nesse oásis do futebol chamado Volta Redonda. Vou aproveitar, vou manter o time por lá e a prefeitura está dizendo, não, aqui não, meu amigo. Mas não era a ideia inicial da prefeitura, viu? A prefeitura ia aceitar mais jogos e mudou de ideia porque nem lembrava que o governador tinha dito que não pretendia receber jogos de outros estados no Rio de Janeiro. E acabou marcando o jogo do Corinthians, falou assim, agora que eu já marquei esse, já tá para amanhã, esse aí eu não tenho como me livrar. Então, os outros eu vou ver como é que eu faço para escapar. Tem jogos da Copa do Brasil também marcado para o município de Mesquita, no Rio de Janeiro. Um estádio, assim, deplorável, né? Um estádio... As partidas são de menor porte, Que né? só foi Mas usado na primeira fase do Campeonato muito Carioca acanhado. nessa temporada até agora. Como é que é? Só foi usado, o estádio de Mesquita só foi usado até agora na primeira fase do Campeonato Carioca. Isso. Naquele período do campeonato que jogam equipes que, na verdade, não têm alcance nenhum, né? O que elas valem é um voto na federação. Então, enfim, o estádio é muito acanhado, muito, muito ruim mesmo. Vai ter jogo da Copa do Brasil, ou pelo menos pretendem que tenha jogos da Copa do Brasil ali. E vão fazer equipes viajar o país inteiro para se apresentarem lá em Mesquita, por partidas que não valem nem uma nota de R$2, com a CBF pagando premiações milionárias. Então, assim, tá tudo fora de propósito. Analise, então, as viagens, o fluxo de pessoas, né, previsto durante a pandemia, previsto com essas remarcações, com esses reagendamentos de jogos da Copa do Brasil pela CBF. Falamos em Volta Redonda, falamos em Mesquita, também Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, mas tem jogos marcados também, reagendados para Cascavel, no Paraná. Então, Porto Velho de Rondônia e Ferroviário do Ceará jogariam quinta-feira em Volta Redonda, no sul do estado do Rio. Palmas do Tocantins e Avaí, em Cascavel, no Paraná. Jaraguá, de Goiás, e Manaus, do Amazonas, em Volta Redonda. Ipiranga, do Amapá, e Santa Cruz de Pernambuco, em Mesquita, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Corinthians e Retrô de Pernambuco, sexta-feira, em Volta Redonda, esse jogo de que a gente já falou. Goianésia de Goiás e CRB de Alagoas, também em Mesquita. Ou seja, num país de dimensões continentais que nós temos, sinceramente, é difícil entender. E lembrando que jogos do Campeonato Carioca, que serão... O Campeonato Carioca vai ser cancelado no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, e vai ter que... O Campeonato Carioca provavelmente não será paralisado na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, Volta Redonda e outras cidades do estado também vão receber jogos do Campeonato Carioca. Esse deslocamento e essa logística de fato é o que é mais preocupante, porque quem defende a sequência dos campeonatos estaduais, mesmo em meio a essa grande pandemia, fala que as viagens são mais curtas, então do ponto de vista da logística seria mais fácil. Agora, se você leva o campeonato para outros estados, as viagens também ficam muito complicadas, assim como é a questão da Copa do Brasil. Lembrando que eu sempre cito aqui o exemplo da Ponte Preta. A Ponte Preta, em uma semana, ela foi jogar em Lusiânia, em Goiás, contra o Gama pela Copa do Brasil, e depois ela foi jogar em Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí aconteceu o surto, explodiu o surto de Covid na Ponte Preta, com 32 profissionais e 18 jogadores contaminados com a Covid. Não dá para dizer exatamente se foi por causa dessas viagens, mas foi no período dessas duas viagens que tudo aconteceu. Ponte que amanhã pode enfrentar o Santos também pelo Campeonato Paulista em Volta Redonda, e teríamos... ainda não sabem se vão jogar amanhã em Volta Redonda. Santos, Ponte Preta, São Bento e Palmeiras. Fica como o planejamento dos clubes também, né, Lofredo? Assim, porque assim, o atleta, a gente sabe, a rotina do atleta é uma rotina... disciplinar, assim, né, de alimentação, descanso, treinamento, tudo isso está sendo jogado no ralo. Pois é. E assim, só voltando um pouquinho na Copa do Brasil, já não fazia muito sentido você pegar um time do Amapá, no momento de pandemia, e fazê-lo jogar em Pernambuco, tá? Não faz o menor sentido. A gente já viu várias situações. Agora, você fazer as duas equipes viajarem para se enfrentarem no Rio de Janeiro,
aí perde completamente sentido. Você está colocando muito mais gente em risco, você está movimentando mais o país no momento em que todo mundo devia ficar paradinho. E aí, como você falou, o atleta tem uma vida regrada, não dá para você falar, ó, ao invés de jogar quarta-feira, vamos jogar agora, pega o ônibus e vamos correr para uma outra cidade, num outro estado, para poder fazer uma partida de futebol. Uma partida que, sinceramente, por exemplo, no caso do Corinthians, do Campeonato Paulista, dava para esperar um pouquinho. E no caso do campeonato da Copa do Brasil, ela é desnecessária. É um campeonato que não devia estar sendo disputado nesse momento e que, se fosse disputado, porque poderia muito bem ser cancelado, ele poderia ser disputado num porte menor, pegando os valores das premiações e investindo naquilo que interessa mesmo, que é na proteção dos atletas e dos clubes nesse momento de pandemia, dos clubes menores, até de alguns maiores, inclusive. Então a CBF quer fazer os seus campeonatos, a Federação Paulista também, mas a CBF quer fazer o seu campeonato a qualquer custo e com menos preocupação, sinceramente, com os seus filiados e com os seus atletas e mais preocupação com a sua competição. O Felipe Melo, jogador do Palmeiras, se posicionou a respeito dessa possibilidade de deslocamento para a Volta Redonda. Primeiro, através das redes sociais, ele colocou, então em outros estados não tem mais vírus? A gente não pode jogar em São Paulo, mas pode jogar fora de São Paulo, é isso mesmo? Avisem aí, para eu levar a minha família para lá. E aí, depois dessa postagem, o Felipe Melo, ele gravou um vídeo, nós temos aqui a declaração dele para exibir também. Vamos ouvir o Felipe Melo. A gente treina em São Paulo todos os dias. E se nós treinamos em São Paulo todos os dias, por que a gente não joga aqui em São Paulo? Né? Porque se o intuito é você proteger não só os atletas, mas todas as pessoas que estão envolvidas com futebol, por que tem que viajar tantos quilômetros para jogar em uma outra cidade, em outro estado, né? Já que você vai estar mais exposto ao vírus? Por que não jogar aqui em São Paulo? Lofredo, ele não é contra ter jogo, ele não quer a paralisação do campeonato, não quer a paralisação do futebol, ele é contra jogar fora do estado. O post dele, ele foi ambíguo, tá? Parecia que ele estava criticando a continuidade do campeonato. Mas não, ele estava criticando a viagem. Ele é a favor da manutenção de todas as atividades normais. E era o posicionamento que eu esperava do Felipe Melo. Então o post me surpreendeu. O vídeo depois colocou as coisas no lugar. O que precisa ser explicado é que, neste momento, os clubes estão treinando meio por uma cortesia do Ministério Público, do Governo do Estado, da Prefeitura, porque essa era uma atividade que era para ser interrompida também dentro da situação que a gente está vivendo. Então, para a manutenção da condição física dos atletas, que é muito importante, na expectativa de uma retomada de um campeonato, foi feito, digamos, uma cortesia, tá? Porque a gente sabe que tem muitos estudos de especialistas dizendo que a atividade deveria ser parada, mas a política e a economia acabam tendo seu valor, sua importância também nessas decisões. Então o campeonato está paralisado, mas foi permitido aos clubes treinarem numa expectativa de retorno. Você não pode utilizar o período de treino, a possibilidade de treino, como argumento para a continuação das partidas. E foi isso que o Felipe Melo fez. Repito, o primeiro post, ele deixava dúvidas sobre o posicionamento do Felipe Melo, mas depois ficou muito claro que é o de sempre. Mas faz um pouco de sentido o que diz o Felipe Melo, no sentido de que, de fato, não tem muita coerência. Assim, se você libera treino, por que você para jogo? Né? Por que não pode ter jogo no futebol paulista, aqui no estado de São Paulo, se pode ter treino no futebol paulista? E se não pode ter jogo no futebol paulista, tendo em vista o colapso do estado de São Paulo, por que pode ter jogo no estado do Rio de Janeiro, sendo que o estado do Rio de Janeiro também está sob colapso, né? E quase todos os estados, se não todos os estados da federação. Estamos com bandeira vermelha em todos os estados da federação. O negócio está muito complicado. E essa questão do treino, Santos, por exemplo, não pode treinar porque Santos está em lockdown. A cidade de Santos, a Baixada Santista, está em lockdown. Então, o que acontece? O Santos está indo para Atibaia, vai hoje para Atibaia para ficar num hotel em Atibaia concentrado e provavelmente de Atibaia amanhã viaja, ou hoje à noite viaja para a Volta Redonda, se esse jogo contra a Ponte Preta for confirmado para amanhã. Não, a gente tá acostumado a jogar em Caldeirão, pô. Nunca vi Caldeirão com 5 mil, 8 mil, pô. Caldeirão é lá no Chiqueiro, pô.